Pai, mais uma vez, nos curvamos diante de Ti. Tua presença seja abundante entre nós. O Senhor tenha compaixão de nós, pecadores. Purifica-nos pelo sangue precioso do Cordeiro. Que o Senhor não leve em conta as nossas muitas debilidades, mas nos cubra com a presença do Teu Filho. Venha abrir os nossos olhos. Venha nos dar graça para ouvir a Tua voz. Usa de misericórdia conosco. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós somos totalmente necessitados de Ti. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Senhor, seja a Tua presença conosco, a Tua unção, a Tua graça. Nós queremos Te ver, Senhor, queremos Te ouvir mais uma vez. Que o Senhor glorifique o Teu nome. Encomendamos nas Tuas mãos esse tempo. Aquieta o nosso coração, nossa alma, nossa mente. Toma todo esse ambiente nas Tuas mãos, que seja celestial, Senhor, esse ambiente. Visita-nos mais uma vez nessa manhã, pelo ministério do Teu Espírito, pelo ministério da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que Tu seja glorificado nessa manhã. Amém. Por favor, irmãos, vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. Que nos diz assim: assim também já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Essa é a carta considerada mais profunda de Paulo, que, embora estando preso, o Senhor o levou pelo Espírito a prescrutar as profundezas do coração de Deus, e ele ultrapassou o tempo, o espaço, a geografia, a limitação terrena, e entrou na eternidade e viu coisas misteriosas. Ele viu algo sobre o propósito eterno de Deus. Ele viu aquilo que era no princípio, antes do princípio da criação. Ele fala de mistério do propósito eterno de Deus. E entre essas coisas que ele viu e ele fala nessa carta é o mistério do corpo de Cristo, que muitas das vezes falamos, mas apenas as letras ou a periferia. E Paulo ora para que tivéssemos espírito de sabedoria e revelação, para que pudéssemos compreender por revelação esse mistério. E ele escreve essa carta, como diz o capítulo 3, abreviadamente, e diz que quando lermos, possamos também discernir a percepção que ele teve desse mistério, ou seja, algo que vai além da lógica, da compreensão da mente, mas que possa penetrar o espírito da palavra. E ele quer que nós venhamos ter revelação.
nos dá, então, 3 chaves nessa carta para compreender a revelação desse mistério. A primeira, no capítulo 1, que pudéssemos receber espírito de sabedoria e revelação. É o Espírito Santo que inspirou a palavra, que levantou Paulo e que mostrou esse mistério para Paulo, e que, por mais que tenhamos as epístolas de Paulo, somente pelo Espírito Santo poderemos compreender também esse mistério. Então, precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Humildemente, chegar diante do Senhor, e nós vamos ver que Cristo é a chave da palavra, e só o Espírito Santo pode abrir essa palavra para nós. Então, que Ele nos guarde da vaidade, da soberba, das inquietações, porque o Espírito Santo é como pomba sensível, requer de nós essa pureza e essa sensibilidade. Obrigado, irmão. A segunda chave que ele nos dá está no capítulo 3. Ele diz para que quando lerdes, então nós temos a sua santa palavra. Então precisamos chegar à palavra de Deus sob o ministério do Espírito Santo. A palavra e o Espírito andam juntos. A terceira chave também está no capítulo 3, verso 18, quando ele diz para que com todos os santos possamos compreender. Então nós temos o ministério do Espírito, a palavra de Deus e a comunhão do corpo de Cristo. Como nós precisamos desse equilíbrio, o Espírito Santo é o Espírito da palavra e nunca vai nos levar a uma experiência, a qualquer aventura espiritual que entre em contradição com as Escrituras. Mas uma vez que houver liderança do Espírito Santo e houver fundamentos e doutrina da palavra, então teremos a comunhão e o serviço normais do corpo de Cristo, não desajustados, mas consolidados e unidos, onde todos os membros se sintam responsáveis e participantes para o seu serviço. Esse verso 19, ele diz, vocês já não sois estrangeiros. O Senhor evangelizou a paz, no verso 17, aos que estavam longe e aos que estavam perto. Então, ele derruba a parede de separação e entre judeus e gentios, e hoje qualquer tipo de separação entre o povo de Deus, para que de ambos possa haver apenas um corpo, um novo homem, e no 18 termos acesso em um só Espírito. Que coisa terrível, que quando o corpo de Cristo ele sofre fraturas, divisões, prejuízos, nós perdemos a comunhão do Espírito Santo, não no sentido de doutrina, que é objetiva, imutável, sólida, mas perdemos a presença do Espírito Santo, a coordenação do Espírito Santo. E Paulo está lutando e expressando essa unidade. Assim que já não sois, verso 19, estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados, parafraseando, não sobre a preferência de cada um, não sobre as escolhas de cada um, não sobre a história de cada um, ou as opiniões de cada um. Edificado não sobre as coisas que nós apreciamos mais e desprezamos as diferenças dos demais. Mas só haverá real edificação quando o fundamento for o fundamento que Deus estabeleceu. E ele diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, qualquer coisa, por melhor que seja, que for colocado no centro ou por cima, ela vai ruir. Estamos fadados à desintegração, desmoronamento, quando qualquer coisa se tornar alicerce ou central na comunhão dos santos. Deus deu obreiros, mas eles devem vir por baixo e não por cima. Eles são servos e não senhores. Deus deu doutrinas, Deus deu experiência, Deus deu dons, deu tantas coisas. Mas devemos ter muito cuidado que aquilo que, de fato, não seja o central, que é a pessoa viva do seu filho na palavra, ocupa o seu lugar nessa hierarquia de valores
e essas coisas não tenham a centralidade, porque um dos grandes problemas do nosso tempo é tentar uma unidade, um companheirismo ministerial, uma comunhão em torno de coisas que Deus não estabeleceu como prioridades. Então, precisamos rever os nossos fundamentos, e aqui ele vai dizer que há o fundamento dos apóstolos e profetas nas Escrituras, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. É ela que une, é ela que mantém a ordem, o equilíbrio, e é ela que suporta todo o peso da edificação. Muitas provas já vieram, muitas outras provas virão. Somente nesse fundamento poderemos permanecer inabaláveis. É muito comum ocorrer terremotos na Ásia, em outros lugares do país, do mundo, digo, e o Japão tem sido pioneiro, muitas das vezes, em construir prédios e edificações cujos fundamentos possam sofrer as crises de um terremoto. E aqueles países que não preveram terremotos e agora estão passando por períodos de terremotos, têm ocorrido catástrofes, prejuízos irreparáveis. Nós precisamos ter uma edificação que prevê terremotos, porque estamos debaixo de uma guerra terrível contra Satanás e adversidades e batalhas. E nós precisamos rever os nossos fundamentos, para que possamos suportar o dia mau, e como disse Jesus, nós, ou Lucas falando, precisamos cavar profundamente valas, achar rocha e lançar os nossos alicerces, para que quando vier a tempestade, os ventos, chuvas e subir os rios e as águas, a casa permaneça de pé. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado, não separado, bem ajustado, cresce para santuário dedicado não aos homens, não para ser um monumento, um império de um ministério que busca projeção, um título, uma preeminência, mas para ser um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que santo chamamento! Chamados para sermos a habitação de Deus no Espírito, ou seja, que Deus, o Deus eterno e imutável, decidiu habitar entre os homens e quer que os homens sejam o seu edifício ou a sua casa. Agora, quanta delicadeza precisamos, quanto temor e reverência precisamos para saber, como disse Paulo a Timóteo, como convém andar na casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Não podemos nos mover de qualquer maneira, desenfreadamente, sem educação, porque podemos ferir as regras dessa casa espiritual e tocar no caráter de Deus. O A.W. Tozer disse que a graça, ela nos salva e nos coloca no reino, mas a disciplina espiritual nos leva a ter etiqueta quando nós estivermos na mesa sentados com o rei. Nós não poderemos nos mover de qualquer maneira. Somos salvos pela graça, como dizia os Irmãos Unidos, para estarmos debaixo do governo de Deus. São dois princípios que regem o universo, a graça e o governo. A graça nos atrai a Deus sem esforço humano. É pelos méritos do Filho de Deus e o seu sangue derramado. Mas uma vez que somos salvos, entramos na esfera do reino de Deus. Agora tem um encabeçamento do Senhor e a disciplina do Espírito Santo. Não podemos, em nome da graça, viver desgraçadamente. Precisamos, em nome da graça, viver como santos filhos de Deus, porque Ele está edificando o seu testemunho para a sua habitação. Então, Paulo vai nos levar ao capítulo 4, e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre os 3 níveis de unidade na carta de Paulo aos Efésios, nesse reino, nesse corpo, nessa casa, nessa obra espiritual, quando entendermos que estamos sendo edificados como habitação de Deus, morada de Deus no Espírito. Então, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois eu, capítulo 4, verso 1 da carta de Paulo aos Efésios, o prisioneiro no Senhor. Paulo está preso em Roma,
mas não se declara preso de Nero. Ele não acredita que Deus perdeu o controle da história. Ele acredita, como falou aos Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Ora, se Paulo está sob a tirania de Nero e do Império Romano, mas ainda assim glorifica a Deus e se diz prisioneiro no Senhor. Porque se Deus quer uma casa para a sua habitação, e Ele é todo soberano, Ele não permitirá qualquer coisa que aconteça aos seus filhos que não estejam cooperando para esse ajustamento entre os filhos de Deus sob a disciplina do Espírito Santo, para que Deus venha nos edificar como casa. Tudo que você estiver passando, qualquer esfera, qualquer coisa, lembre-se, Deus está construindo a sua casa. Às vezes queremos fugir da disciplina, porque às vezes achamos que tudo é o diabo ou as circunstâncias, e esquecemos que Deus está, entre aspas, numa conspiração a favor da edificação da sua casa. Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Você é uma prisioneira ou um prisioneiro no Senhor? Suas circunstâncias estão levando você a ver Deus e aprender as lições que Ele quer ensinar para poder nos ajustar na sua casa? Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como devemos andar, uma vez que somos chamados a essa edificação, a essa habitação de Deus para a morada no Espírito? Em primeiro lugar, mansidão. A capacidade de sofrer crítica, de sofrer prejuízo, de sofrer injustiças e ainda assim estarmos nessa posição de membros e tijolos sendo coordenados por Deus. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ele era manso. Ele era tão manso que João falou que ele não sabia quem era aquele que havia de vir, ou o Messias. Mas ele ouviu aquele que o enviou do céu, dizendo, sobre quem você vir o Espírito, sobre quem você ver vir o Espírito Santo em forma de pomba, é esse. Então, o sinal que Deus deu de quem seria o Messias que João estava estabelecendo, preparando o caminho como precursor, era aquele homem manso, que o Espírito Santo poderia vir sobre ele como pomba, representando a sua pureza, sensibilidade e santidade. E ela habitaria e encheria esse que havia de vir, e João reconheceu que era Jesus. Mansidão para não espantar a pomba. Mansidão para não perder a habitação do Espírito, não perder a unção do Espírito. Mansidão para que, mesmo que venhamos fugir de coisas erradas e injustas, muito mais devemos nos preocupar do que fazer uma coisa certa, é permanecer debaixo da unção do Espírito Santo. No meio do processo da edificação, teremos crises, teremos problemas. Assim como um pedreiro está edificando um muro, uma casa, e ele às vezes tem que pegar um tijolo na mão e quebrar pelo meio para ele encaixar numa esquina. Deus vai quebrar você e a mim. Deus vai juntar pessoas que nós não queremos. Deus vai nos colocar em circunstância que não queremos. O Senhor falou para Pedro, quando você era jovem, você se vestia, ia para onde você queria ir. Mas quando você for velho, outros vão pegar você pela mão e vai levar você aonde você não quer ir. Quando você faz o que você quer, significa que você é menino egoísta. E você tem que ser mimado para ficar bem. Mas o Espírito Santo vai nos levar ao trabalho de desmamar-nos, para aprender a viver não naquele terreno que nos satisfaz e que temos o controle, mas no ambiente onde Ele controla e onde Ele está sendo glorificado. Mansidão, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Você já deve ter experimentado que os seus dentes morderam sua língua ou o canto da boca, dói. Mas seus dentes não estão contra a sua língua, porque andou tão perto que um descuido, às vezes, mordeu. Paulo diz que ninguém fere a sua própria carne ou o seu próprio corpo, e assim nós devemos evitar nos ferir uns aos outros,
Ele fala isso em Efésios capítulo 5, mas às vezes nos maltratamos involuntariamente uns aos outros, com palavras, atitudes, precipitações, julgamentos. Precisamos de mansidão. Precisamos de humildade. Precisamos, disse Paulo, com toda longanimidade, tenha paciência, espere, não apresse as coisas. Suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, dando suporte para que aqueles que provavelmente, ou num contexto, ainda não esteja amadurecido, você ajude esses irmãos a seguir mais adiante, a dar suporte para eles perseverarem e permanecerem, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se, versículo 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito. Muitas das vezes, a gente fala da unidade do Espírito apenas como doutrina. A unidade é um fato, não temos que fazer nada. Ela já foi feita. No sentido objetivo, sim, isso é verdade. No sentido da experiência, nem tanto. O que seria a unidade do Espírito quando a gente vê o contexto da harmonia do corpo de Cristo, do andar junto, do manter a comunhão, do servir junto, da coordenação espiritual. A nova versão transformadora, ela deixa entender essa passagem de maneira muito acertada, que nós temos que preservar, manter a unidade que procede do Espírito Santo, a harmonia do Espírito Santo. Paulo vai dizer no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, que em um só Espírito nós somos batizados em um só corpo. E Deus nos deu a beber de um só Espírito. E Ele coordenou o corpo colocando os membros como Ele quis. E Ele colocou dádivas, dons, carismas, ministérios no corpo. E agora nós temos que nos esforçar para compreender o nosso lugar no corpo, o nosso limite, e cooperar uns com os outros, de maneira que não haja divisões no corpo de Cristo. Manter a unidade do Espírito é a gente entender que o Espírito Santo é que coordena a igreja. É Ele que é o Senhor na igreja. É Ele que lidera a igreja. E nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, como está no capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Somente membros cheios do Espírito Santo vão poder viver debaixo da unção e da direção do Espírito Santo, vão reconhecer os serviços e ministérios e dons dos outros dons do corpo de Cristo que o Espírito Santo deu. E quando você estiver em comunhão com esses membros cheios do Espírito Santo, a vida de Cristo vai poder fluir por meio da comunhão e dos serviços. Mas sem estar cheio do Espírito Santo, nós não entenderemos a direção do Espírito Santo, a coordenação do Espírito Santo. E talvez nós vamos até atacar as iniciativas do Espírito Santo nos diferentes membros e serviços do corpo de Cristo, porque na nossa ótica limitada, carnal, nós vamos julgar coisas que são espirituais como se não fossem. Porque o homem natural não pode interpretar as coisas do Espírito. Nem muito menos aqueles membros que, embora tenham o Espírito Santo, sejam carnais. Ou não estejam naquele momento debaixo da direção do Espírito Santo. Nós temos dificuldade de reconhecer a diversidade de dons, a multiforme sabedoria, a multiforme operações de graças, de ministérios, de serviços. E temos a tendência de querer controlar e confinar a obra de Deus somente naquela medida que temos. E por isso existem tantas divisões no corpo de Cristo. Porque os homens tentam controlar a obra do Espírito Santo e subjugar as coisas do Espírito Santo somente àquela esfera que eles acreditam. Irmãos, temos que ter muito cuidado para que, embora doutrinariamente tenhamos a unidade do Espírito, embora todos nós sejamos membros do corpo de Cristo e o Espírito Santo habita em nós e somos um nessa união espiritual,
mas ainda assim venhamos quebrar a harmonia, a atuação e a coordenação do Espírito Santo. Manter a unidade do Espírito vai além da doutrina. Está no terreno também da experiência. Olha um pouquinho mais abaixo. Lembra-se que Paulo está falando isso ao corpo de Cristo? Versículo 27. Nem des lugar ao diabo. Capítulo 4, 27. O diabo vai fazer tudo para quebrar a harmonia, a coordenação, a liderança do Espírito Santo na igreja. Vai querer levar você e a mim, com nossos dons e ministérios, fazer coisas fora do nosso tempo, fora do nosso turno, quebrando princípios, não nos submetendo a outros. Estão me entendendo, irmãos? E ainda que sejam coisas boas, se não for o Espírito Santo, será um outro espírito. Por exemplo, João vai dizer no seu evangelho que o Espírito Santo glorifica Jesus. Esse é o seu ministério, ok? Então, o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ele não falará nada de si mesmo. Embora o Espírito Santo seja Deus, ele não falava nada para atrair atenção para si. Agora, o que dizer de nós? Como nos atreveremos a querer chamar atenção para nós ou querer falar de nós mesmos? Nós temos que ter cuidado quando nos colocamos diante da Assembleia do Senhor. Claro que Deus usa homens imperfeitos como eu, como nós. Mas precisamos de muita oração e de comunhão e tomar conselho e orar juntos. Teremos uma comunhão domingo, irmãos, vamos orar muito. E vamos ouvir aqueles irmãos que têm cargo, para discernir qual é a mente do Espírito Santo entre os ministérios. Qual é a vontade de Deus? E nós podemos ter certeza que o Senhor está nos guiando para nós não nos precipitarmos, não sermos agitados para não espantar a pomba da presença de Deus entre nós. Uma vez o Atmani foi pregar num lugar e ele sentiu um ataque de Satanás. E ele começou a orar. E quanto mais ele orava, mais oprimido ficava. E ele continuou a batalhar contra Satanás. E chegou o momento dele abrir a palavra. Então ele fala, entre outras palavras, Senhor, como eu vou ministrar debaixo dessa terrível oposição? E o Senhor falou para ele, eu trouxe você aqui para quê? Para lutar contra o diabo ou para ministrar a palavra? Para ministrar a palavra. Então deixa o diabo. Estão entendendo? Aqueles que ministram o louvor, aqueles que presidem a reunião, aqueles que fazem a introdução para alguém que vai ministrar a palavra, tem que ter muito cuidado. O louvor tem que ser adoração a Deus, não as músicas que nós gostamos. Quantas vezes cantamos coisa que nós gostamos, ou cantamos coisa para nós, ou quando sentimos uma batalha espiritual, levamos os irmãos a guerrear contra Satanás. Temos que ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo para discernir essas coisas. O Senhor habita no meio dos louvores. Quando nós começamos a adorar o Senhor, como está no livro de Hebreus, Jesus falou, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele diz que é adorar ao Pai. Então o Senhor quer estar no nosso meio, em sua presença, nos levando como assembleia a adorar ao Pai por meio do Espírito. Então, sua presença vai nos encher, como está no capítulo 2 de Efésios, no final, como o inimigo vai habitar num ambiente cheio da presença de Deus. Então, às vezes, no lugar de guerrear contra Satanás, precisamos proclamar a vitória do Senhor no Calvário e nos firmar no que a palavra de Deus diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e o que acontecerá? Muitas das vezes, resistir o diabo é ignorar o diabo, não dar atenção para ele. Muitas das vezes é adorar a Deus e levar a igreja a estar no Espírito para não perdermos a direção do Espírito Santo. Uma vez ia ministrar a palavra no meio de uma congregação muito grande e eu não tinha certeza quem ia abrir de manhã, mas eu estava ajudando e treinando esses irmãos ao ministério. Então eu liguei para aquele irmão que ia abrir a reunião, perguntei para ele, você já tem o texto, a direção, os versículos que você vai ler amanhã para abrir a reunião? Ele falou, mas tem que ter um texto? Eu falei, tem. E ele gastou um bom tempo à noite buscando isso. No outro dia, quando juntou
todos aqueles irmãos. A palavra que ele abriu e leu foi exatamente a palavra que eu ia ministrar. O Espírito Santo dirigiu aquele dia de maneira surpreendente. Então, os irmãos não podem ser descuidados, nenhum de nós. Todos temos responsabilidade. Quando viermos nos congregar, estarmos em oração, para que o Espírito Santo lidere, coordene, e cada ato nosso, nós devemos fazer tudo para edificação. Até a maneira de você andar no meio da reunião, você tem que ter cuidado, para você não quebrar a presença de Deus. Você pode esperar um pouquinho para ir no banheiro ou você está morrendo? Pode esperar um pouquinho para beber água? Mas às vezes nós estamos tão inquietos que nós não percebemos, nós passamos no meio da reunião, nós chamamos a atenção dos irmãos, fazemos barulhos. Temos que nos lembrar, esse é um ambiente de santidade, de reverência ao Senhor. Vá antes no banheiro, beba água antes. Ah, mas eu estou com muita sede, traga uma garrafinha de água de casa. E quietinho você toma a sua água. Eduque seus filhos antes de chegar na reunião, em casa, que estamos vindo adorar o Senhor. Depois pode brincar. Não traga um brinquedo que faça barulho. Traz coisinha de pano. Ensina as crianças que estamos vindo não para brincar. Estamos vindo para adorar e conhecer a Deus. E Ele é sensível. O Espírito Santo é sensível. Existem irmãos que estão cheios do Espírito Santo, que quando eles tomam à frente, a presença do Espírito Santo, ela enche o nosso lugar. Mas existem pessoas que estão tão inquietas e longe do Espírito Santo, que quando eles se posicionam, o enchimento do Espírito Santo vai embora. Se a pessoa está em trevas, elas trazem as trevas para o meio da comunhão. E se elas estão cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo também vai encher a comunhão. Se você encontra com irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo, a comunhão será viva e haverá harmonia. Mas se chega mais um membro que está em trevas, amargura, problemas, em pouco tempo ele chega e vai fazer uma murmuração, fazer uma crítica, trazer problema de fora, e daqui a pouco aquela alegria do Espírito Santo vai embora. Como terá comunhão se não estivermos cheios do Espírito Santo? Então, manter a unidade do Espírito Santo requer que sejamos cheios do Espírito Santo para termos harmonia e os nossos dons e serviços sejam bênçãos espirituais. Não deis lugar ao diabo, o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Imagina uma igreja com o Espírito Santo entristecido. Muitas das vezes lemos esse texto no contexto individual, mas ela aqui está falando para o povo de Deus. As nossas ações, a maneira de servir, a maneira de lidar com as crises, temos que ter muito cuidado. O Espírito Santo está presente. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. E ele fala, olha, não entristeça, longe de vós toda amargura, não deixe a amargura entrar no seu coração, nem cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus em Cristo vos perdoou. Não podemos ter nenhum problema entre nós, porque isso fatalmente vai entristecer o Espírito Santo. Às vezes, pequenos detalhes geram problemas entre nós. Conheci uma assembleia de irmãos que as irmãs tiveram que parar de fazer almoço ou lanche no contexto de reunião, porque as irmãs discutiam quem ia fazer, quem não ia, eu concordo com esse prato ou com aquele, e o que era uma bênção se tornou um problema. Teve que interromper os irmãos mais velhos, esperar um tempo para depois ver se daria certo, voltar a fazer. Ou seja, às vezes a opinião é mais importante do que a presença do Espírito Santo na nossa comunhão. Saia da frente, se for preciso, para a presença do Espírito Santo permanecer. Tira suas mãos para que as mãos de Deus permaneçam. Mas se você tem uma mão controladora, a mão de Deus não vai estar ali. Quantos problemas, pequenas coisas, nós indelicadamente espantamos o Espírito Santo, porque ele é como uma pomba sensível e não vai pousar sobre uma alma agitada e arrogante. Para andarmos juntos, precisamos de quebrantamento. Precisamos da liderança do Espírito Santo sobre nós, precisamos de harmonia
e de comunhão. Deus une pessoas, mas o orgulho divide. Deus une pessoas para servir junto, mas a competição atrapalha. Precisamos preferir uns aos outros em honra, em amor. Então nós somos chamados, versículo 4, vamos voltar. Há somente um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo, lembre disso, ele é o Espírito do corpo de Cristo. Não ache que ele é uma propriedade exclusiva sua, de buscar o enchimento do Espírito Santo individualmente. Não, de maneira nenhuma. Eu vivi uma época onde subíamos os montes para orar, para ser cheio do Espírito Santo, mas era cada um individualmente. Era uma busca maravilhosa e muitas vezes Deus operava. Mas nós precisamos ir além disso. Fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo nos batiza no corpo para que a cabeça, que é Ele, possa encher todas as coisas por meio de uma igreja que esteja sendo liderada e coordenada pelo Espírito Santo. Lembra-nos o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos, vivam juntos, coordenados juntos. Ali ele vai dizer que, como o óleo precioso que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e vai sendo derramado, escorrendo até a orla das suas vestes. Isso nos lembra Cristo como sumo sacerdote, que Deus ungiu ele com o Espírito Santo. A unção pertence à cabeça, a Cristo. Agora, quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, então essa unção está sendo derramada sobre todos nós. E nós temos que ter muito cuidado, porque uma hora que quebrarmos essa comunhão, nós saímos debaixo da unção do Espírito Santo. E nós entraremos, assim como Saul, debaixo da influência de um outro espírito que não é o Espírito Santo, para danificar a comunhão do Espírito Santo na igreja. É um equívoco querer ser cheio do Espírito Santo individualmente e não na base da coletividade. Deus nos enche do Espírito Santo para que Cristo nos encabece, coordene e seja glorificado pelos serviços e a formação do caráter em nós. Mas Deus nunca vai encher uma pessoa do Espírito Santo para que ela se torne individualista, vaidosa e seguindo uma carreira solo. O Espírito é o Espírito da verdade para glorificar Cristo. O Espírito é o Espírito do corpo de Cristo, que nos batiza como membros de um único corpo para que a cabeça possa nos governar. Fomos chamados em um só Espírito para o corpo de Cristo, para essa comunhão do Espírito Santo. Eu acho que todos nós, especialmente os irmãos que servem, ou aqueles que servem com a palavra, ou aqueles que viajam para servir as igrejas locais, sofrem ataques de Satanás na sua casa, na sua família ou no seu negócio. Comigo, frequentemente, é assim. E hoje eu e Miriam, depois de 30 anos servindo ao Senhor juntos, aprendemos algumas coisas ao longo dos anos. Quase sempre antes das viagens dos ministérios, e isso é em cada cidade, de cidade em cidade, precisamos discernir o Espírito Santo nos guiando, qual é a necessidade de cada igreja local, para representarmos o Espírito Santo e não a nós mesmos. Pode ser que uma palavra foi muito boa lá no outro lugar, mas não é a palavra de Deus para esse lugar especificamente. Então, uma das responsabilidades daqueles que ministram é estar diante de Deus. Não se distrair, para que possa conhecer a mente do Espírito Santo e entender aquilo que ele está fazendo entre a igreja. E que muitas das vezes o ministério da palavra vai trazer luz por meio do ensinamento de coisas espirituais que às vezes a igreja não está entendendo, mas quando vem a palavra, fala, puxa, agora nós estamos entendendo. O Espírito Santo já estava trabalhando. O ministério da palavra apenas deve trazer clareza e luz daquilo que Deus já está fazendo e confirmar o que ele está fazendo. Mas o inimigo quer nos levar numa direção contrária, a trabalhar em desarmonia do Espírito Santo e fazer coisas que Deus não está fazendo. E no lugar de cooperar com Deus, não cooperaremos com Deus e traremos crises, problemas. Então, quantas vezes antes de viajar ou enquanto estamos viajando, surgem problemas, um espírito de irritação, de discórdia, de desarmonia, de combate. Às vezes amanhecemos com uma revolta,
Vamos tomar café e um fala uma coisa, o outro não entendeu. E, você falou grosso comigo, mas eu não falei isso, mas foi isso que você falou, mas não foi isso que eu quis falar. Do nada surgem problemas. E se a gente não entender, nós alimentamos aquele problema e viemos servir os irmãos no espírito errado. Vocês já tiveram essa experiência? Todos vocês já tiveram, verdade? Tem que estar atento que essa é uma batalha espiritual dos demônios. Os demônios são muito bons no que eles fazem. Eles nos analisam em todo o tempo. Tiram o nosso sono, levam-nos à intriga, à desconfiança, a tantas coisas. Gera uma irritação, uma compreensão errada. Irmãos que andam juntos, meu Deus, como é fácil, se não tiver maturidade espiritual, interpretar as coisas de maneira equivocada. Você falou aquilo porque era para mim ou para aquilo outro, e surgem uma série de problemas. E precisamos ter confiança madura, aliança madura diante de Deus. Mas estamos nessa guerra, irmãos. Manter a unidade do Espírito Santo. Eu queria provocar vocês a pensarem comigo um pouquinho do que o Senhor tem me ensinado. Essa unidade do Espírito é algo que tem a ver com harmonia espiritual. Unidade espiritual além da doutrina. Comunhão espiritual. Serviço espiritual. É possível estarmos doutrinariamente ajustados e espiritualmente divididos, descoordenados. E nós precisamos, como marido, mulher, como família, como igreja, como comunidade, estarmos sob a coordenação do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 12, a nossa versão fala acerca dos dons espirituais, mas o pensamento original é acerca dos espirituais, ou da obra espiritual. Como o Espírito Santo lidera a igreja, como o Espírito Santo coordena o corpo de Cristo. E Paulo vai falar, olha, há variedade de dons, mas é o Espírito Santo que concede esses dons. Há variedade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há variedade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo e à coordenação do Espírito Santo. E ele começa a falar que Deus deu dons e ministérios como Ele quis, e nós agora precisamos aprender a estar ajustados nas nossas medidas, coordenados para que não haja divisões no corpo de Cristo. Isso está no capítulo 12. Chegou uma hora que, como a igreja era muito menina em Corinto, e embora eles tinham muitos dons, mas eles usaram dons como ferramentas nas mãos de criança num parque de diversão, eles estavam se ferindo e competindo uns com os outros. Aqueles que tinham dons da palavra usavam a palavra como uma espada para ferir uns aos outros. Então Paulo vai dizer, olha, nós somos membros do corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Querendo ajustar, como aquela visão de Ezequiel, no capítulo 37, o vale dos ossos secos, onde os membros estavam desajustados, e veio a palavra de Deus, do espírito da profecia, houve uma revolução, muito barulho, porque Deus, quando está colocando a sua casa em ordem, há barulhos, porque as pessoas estão em lugares e servindo em vínculos de serviço onde Deus não as colocou. É uma preferência própria. Agora Deus vai nos colocar onde Ele quer. E aqueles membros se ajustaram e se levantaram como um só homem, e veio o revestimento do Espírito Santo ali, e o povo de Deus se levantou como um grande exército. Assim é a igreja, Deus está fazendo isso. Muitos membros separados, em congregações diferentes, não porque estão divididos doutrinariamente, mas porque estão fora da coordenação do Espírito Santo. Personalidades fortes, opiniões fortes, decisões fortes, às vezes geram mais danos à igreja do que as próprias heresias. Porque as heresias ou os falsos profetas, os mestres podem nos ajudar. Mas pessoas com personalidades muito radicais, elas geram cisões, tristeza no corpo de Cristo. E às vezes não sabemos por que não conseguimos andar juntos. É porque tem situações, e às vezes as nossas habilidades naturais estão subjugando a obra de Deus e reduzindo a presença de Deus, a nossa própria presença e a influência do Espírito errado. Então, é um tempo que carecemos da disciplina do Espírito Santo para podermos preservar uma unidade coordenada e habitada pelo Espírito Santo.
Não adianta estarmos unidos e essa unidade for uma unidade arranjada por nós, forçada por nós. Precisamos realmente voltar à direção do Espírito Santo na comunhão do corpo de Cristo. Será que podemos entender essas coisas, irmãos? Vocês estão me acompanhando? Percebe o quanto isso é sério? Percebe o quanto nós precisamos buscar a Deus? Se a igreja vai ser a comunhão do Espírito Santo de fato, na experiência, e sermos uma igreja sólida. E aí precisamos reconhecer que temos que buscar a disciplina espiritual. Por exemplo, os evangelistas são comparados àqueles que lançam as redes na parábola de Jesus sobre o reino e arrastam os peixes para a terra. Mas essa parábola mostra que depois tem que separar os peixes bons e os maus voltam para as águas. Os evangelistas trazem todo tipo de peixe para a igreja. Eles pregam o evangelho. Agora eles têm que sair da frente para os pastores apacentar. Porque quando os evangelistas querem liderar a igreja, da mesma maneira que eles trazem pessoas, eles espantam as pessoas. Às vezes os evangelistas dividem a igreja. Desculpa os evangelistas. Seu ministério é mais para fora da casa do que para dentro da casa. Então um traz peixe, o outro limpa o peixe. O outro cuida. Nós precisamos ser coordenados. Porque quando a gente não entende a esfera do nosso serviço, nós atropelamos o serviço do outro, o lugar do outro. Então há muitos ministérios. Tem irmãos que querem estar na liderança e eles não foram chamados para estar na liderança. E o pouco tempo que eles começam a servir na liderança, já temos problemas. E aí acham que estão sendo perseguidos por pessoas que querem ver ele fora da liderança, mas na verdade não é isso. É que o Espírito Santo não está respaldando, não está confirmando o seu serviço. E nós precisamos da graça de Deus para sermos coordenados por Ele diante do Senhor. Quando surgem problemas de questão de doutrina, é hora de ouvirmos aqueles irmãos mais maduros na palavra. E assim sucessivamente. Bom, nós apenas chegamos ao versículo 3 e 4. E esse capítulo é tão rico. Então vamos saltar para tentar cobrir o nosso tempo. Versículo 7 diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Como é que vamos saber o nosso lugar nessa comunhão do Espírito Santo? Você sabe o seu lugar ou o seu dom onde a graça de Deus estiver fluindo. Às vezes a graça flui no seu dom, mas ela para de fluir quando você está servindo no seu dom. Ah, mas como assim? É porque você está extrapolando o limite do seu dom. Precisa trabalhar em harmonia com os outros. Se você jogar água no chão, ela vai fluir aonde for o nível mais baixo. E assim é a graça de Deus, ela vai fluir na sua vida aonde houver humildade. A graça de Deus, a obra do Espírito Santo flui na igreja entre aqueles membros que estão cultivando um espírito de Cristo. E a humildade entre os santos, preferindo uns aos outros, em honra e considerando os outros superiores a si mesmo, para não espantar o Espírito Santo. Verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para quê? Para encher de si mesmo todas as coisas. Aqui está o âmago desse capítulo. Ele deu os dons, os ministérios de Efésios 4:11, mas seu propósito principal, além de levar os santos ao aperfeiçoamento e aos serviços, é para que haja o enchimento de Cristo da sua presença em todas as coisas. Precisamos de trabalho com as crianças? Precisamos. Para quê? Para elas não trazerem problema para a reunião? Não. Nós precisamos de ministério às crianças para que elas sejam cheias de Cristo. Precisamos de música, de louvor? Precisamos. Podemos ter, mas para quê? Não, para os jovens. Não, é para que a presença de Cristo possa encher. Todos os serviços na igreja. Todos. É para que o Espírito Santo possa nos coordenar, para que Cristo possa nos encher dele mesmo em todas as coisas. Se não for essa a motivação, estamos equivocados. O motivo de ter ou não ter é se as coisas estão cooperando ou não.
para que o Espírito Santo nos edifique como habitação de Deus. E se está havendo o enchimento de Cristo por meio das nossas vidas. Estamos juntos nisso, irmãos? As irmãs e os irmãos que vão servir, seja cuidar de neném, seja qualquer coisa, precisa estar na presença de Deus. Para que não seja simplesmente fazer coisas certas, mas sejam instrumentos para que o Espírito Santo possa nos encher. Então ele vai dizer no verso 11 que deu esses ministérios, os 5 ministérios de apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, e eles devem ser como aquelas vigas, os varais do tabernáculo que mantinham as tábuas juntas. Esses ministérios devem manter os membros do corpo de Cristo consolidados, ligados. Por isso que eles não podem andar separados individualmente. Eles têm uma grande responsabilidade, como irmãos mais experientes que deveriam ser, cooperar para a coordenação e a comunhão e uma unidade no Espírito Santo. Então eles vão aperfeiçoar os santos, versículo 12, equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, que a função desses ministros não é fazer pelo corpo de Cristo. E aqui requer uma disciplina muito grande aqueles que servem. Não faça tudo. Estimule os outros a fazer. Procure identificar os dons do Espírito na vida dos seus irmãos e irmãs. E quando você encontrar, alimente, fortaleça. Se alguém serviu na graça de Deus, abraça essa pessoa. Encoraje ela, para que ela avance. E cada vez mais ela vai crescendo. Mas, enquanto ela serve, alguma coisa talvez vai sair do lugar, você ajuda ela a voltar para o lugar. Não seja controlador, não queira fazer tudo, não tenha a dificuldade de delegar. Líderes muito fortes promovem igreja muito fraca. Ministério muito ativo promove passividade espiritual da igreja. Faça o seu trabalho de maneira que outros possam servir. Aqueles que ensinam ensinando outros a ensinar. Os que apacentam ensinando outros a apacentar. Os que contribuem, levam outros a contribuir. Quando as minhas meninas eram bem pequenininhas, a gente ia ofertar, a gente dava a oferta no envelope, e aqui fica uma palavra de amor aos irmãos e irmãs. Quando vocês forem ofertar aos servos de Deus, aqueles diáconos, não embola o dinheiro de qualquer maneira, conta direitinho, procure notas maiores, não encha de notas pequenas para não dar volume no bolso. Coloque no envelope limpo, não com mão suja de óleo ou de manteiga, aquele envelope tudo amassado que veio não sei de onde. Ou enrola num papel, num jornal. Não faça isso, não. Porque isso está mostrando a maneira que você serve a Deus de forma descuidada. Diáconos e diaconisas, no envelope à parte, limpo, notas ordenadas, bonitinho, e entrega com discrição. E essa é uma oferta de amor que o Senhor está dando por meio da igreja. Você tem que representar bem ao Senhor, para a pomba não ir embora. As nossas filhas vinham e traziam oferta porque estamos ensinando nossas crianças desde pequena a cooperarem, a terem mordomia espiritual, não ser egoísta. Ganhou um dinheirinho, minha filha separa o que pertence ao Senhor, desde pequeno. Quantas coisas na igreja temos que aprender a fazer para não espantar a pomba e manter as digitais, as impressões de Cristo no nosso serviço. Então, equipar os santos para que eles sirvam. Aperfeiçoar os santos. Você vai fazer uma abertura. Não é para você pregar na frente daquele irmão que vai pregar. Não é o seu turno de trazer a sua mensagem. Você foi chamado para fazer uma abertura. Tenha discrição e cuidado para você não atrapalhar o espírito da palavra. Porque é a comunhão do Espírito Santo na igreja. Então tem que ter bastante sensibilidade. Se te deram 5 minutos, use 4, 4,5, mas não extrapole os 5. Porque você precisa estar debaixo de autoridade e da coordenação. São coisas simples que podemos espantar o Espírito Santo ou trazer a presença do Espírito Santo. Quantas coisas precisamos da graça de Deus. Porque às vezes nós vamos falar, ou aqueles que presidem, você gera uma turbulência nas águas.
O mar revolto cansa o espírito dos irmãos e da igreja. Aí quando o irmão vai dar a palavra, quando ele toma a plataforma, eu tenho um grande trabalho agora, que não é apenas trazer a palavra, mas trazer de volta o espírito da palavra, a presença de Deus e tranquilizar. Às vezes precisamos de um tempo orando para voltar à normalidade de estar debaixo da esfera do Espírito Santo. Porque os que vieram antes geraram uma turbulência nas águas da presença espiritual. Vocês estão me entendendo isso, irmãos? Quantas vezes os irmãos já estão juntos, orando, aí chega alguém, Pai do Senhor, irmão, você chegou atrasado. Você está errado. Evite aquele sapato que faz aquele barulho, toc, toc. Evite isso. Põe um pedaço de borracha, nem que seja de trator, embaixo do seu sapato. Usa isso lá no shopping, em qualquer lugar, mas quando chegar na reunião, chegue devagarzinho. E se você chegou atrasado, não tem esse negócio de saudação. Cai de joelho lá, ó. Se arrepende. Se você chegou atrasado, a menos que for um caso de extrema necessidade. Mas não chama atenção. Quando você fala paz do Senhor, você está trazendo algo errado à paz. Porque você quebrou a comunhão do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Manter a unidade. Aperfeiçoar os santos, para que os santos funcionem. Verso 3, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora Paulo está dando um salto, além da unidade do Espírito, está falando da unidade da fé, a fé no Filho, a fé naquelas coisas que diz respeito à pessoa, palavras e obra do Filho, que nos promovem à maturidade espiritual, ao conhecimento do Filho de Deus. Às vezes queremos ter unidade em coisas que não têm a ver com a unidade do Filho, ou no Filho. Não temos tempo de falar essas coisas agora. Mas quantas vezes estamos unidos em coisa que não tem nada a ver com o Filho? É algo que está em desarmonia com o Filho e com as verdades centrais. E, por fim, verso 14, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estamos indo em direção à cabeça. De quem todo o corpo, como que deve estar o corpo? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então agora nós temos essa função de junta, ministérios na igreja que promove esse ambiente onde os membros estejam juntos, em harmonia espiritual, cada um no seu lugar, percebendo como que nós podemos servir. Precisamos de homens e mulheres, líderes espirituais, para nos ajudar a encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo, para haver harmonia, para não haver uma desordem no corpo de Cristo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo aqui a comunhão do Espírito Santo? Podemos falar assim, versículo 3 e 4, a unidade do Espírito. Versículos 11, 12 e 13, a unidade da fé que os ministérios promovem, os ministros da palavra. E o versículo 16 em diante, nós temos essa unidade orgânica de ministérios e serviços consolidados uns com os outros. Que coisa terrível quando temos irmãos que têm ministério, irmãos e irmãs, mas não conseguem servir juntos. Não conseguem estar coordenados, eles querem estar onde eles preferem estar. E eu dei uma ilustração na comunhão dos homens. Imagine que alguém pinte bem uma parede, mas quando ele vai embora, o chão está cheio de tinta. E agora a dona da casa vai ter um grande serviço. Nós precisamos aprender a servir sem gerar prejuízo para aqueles que vêm depois. A medida, a justa operação de cada parte. Essas juntas e ligaduras, como nós precisamos de ministérios que nos dão suporte. Você pode ter uma mão perfeita, mas se ela não estiver ligada ao braço e ao antebraço, ela não vai funcionar adequadamente. Numa casa, podemos ter uma porta maravilhosa, mas se ela estiver descolada da dobradiça, ela não vai poder servir. Irmãos que têm dons e ministérios, mas querem andar de forma individualista e não se sujeitam aos ministérios do corpo. Eles perdem a sua função. Vão trabalhar, vão cansar e vão gerar problemas. Porque eles não estão debaixo do suporte, da força, do ajuste
do corpo de Cristo por meio daquelas juntas e ligaduras que promovem a harmonia para que ele possa servir. Nenhum membro pode ser bem-sucedido se ele estiver fora da comunhão do Espírito Santo. Se tem algo que Deus está insistindo nesses dias, não é o quanto você conhece, não é o quanto você pode fazer, não é o quanto você é mais velho ou mais velha, mas é o quanto você pode estar submisso à cabeça, quando você também se submete aos seus irmãos. Mas é o quanto você pode estar vinculado com aqueles membros que, embora você não queira, mas aquele que é o chefe da igreja te colocou ali. O quanto você pode servir em harmonia com os outros. O quanto que você pode trabalhar, mas preparando o terreno para levantar outros. O quanto você pode diminuir para que outros cresçam. O quanto você pode desaparecer para que outros apareçam. Lembra de um tabernáculo? Do tabernáculo? Estava de pé, porque tinha estacas enterradas. Quando você vai amadurecendo, o Senhor vai te enterrando na humildade de Cristo, no quebrantamento, na disciplina, para que o tabernáculo esteja edificado. Quanto nós estamos dispostos a ser suporte, como diz, suportando uns aos outros em amor, dando suporte para que os outros possam prosseguir. Então, queridos, fomos chamados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Deus quer habitar abundantemente entre nós. Mas, infelizmente, nós temos mais divisões entre aqueles que pregam a unidade da igreja. Somos mais denominacionais do que aquelas denominações que, às vezes, criticamos. Temos muitos serviços enterrados, porque nós queremos controlar a igreja, a nossa visão ou a nossa limitação espiritual. Cristo é o nosso modelo, não alguém. Precisamos ter toda a plenitude de Cristo no meio de todo o corpo de Cristo, para que haja diversidade de dons e ministérios, muitas operações, muito serviço, ao mesmo tempo trabalhando coordenadamente, numa esfera de alegria, de graça, de unção, onde a cabeça coordena pelo Espírito, e aí nós temos aqueles ministérios de irmãos ungidos, que são líderes e são presbíteros na igreja para manter a ordem e a harmonia, para que tudo seja feito com ordem e decência. Unidade do Espírito, unidade da fé e a unidade de serviços e ministérios por meio de juntas e ligaduras que promovem o seu aumento e crescimento espiritual. Que o Espírito Santo nos ajude, mas precisamos gastar mais tempo em comunhão, mais tempo em conselho, mais tempo em harmonia, antes de fazermos qualquer coisa, nem que seja o almoço, nem que seja a toalha que vai na mesa. Mas muito cuidado, porque o inimigo quer se infiltrar em pequenas coisas, para gerar desavença, descontentamento, competição, desarmonia, e aí venhamos perder a presença de Deus e entristecer o Espírito Santo. Quantas vezes encontramos uma igreja tão linda, tão bonita, tanto tempo, e uma tristeza profunda? O problema não são heresias, muitas das vezes. Não estão faltando coisas, vamos dizer, ordinárias, mas muitas das vezes é uma tristeza espiritual, porque estão se fazendo coisas, e às vezes coisas boas, porém fora da direção do Espírito Santo. E aí perdemos a comunhão do Espírito Santo. E agora tudo se torna um fardo entre nós. Que o Senhor nos ajude. Deus ungiu a Jesus Cristo com óleo de alegria, mais do que a seus companheiros. O óleo do Espírito, a unção do Espírito também produz alegria. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando estamos na direção do Espírito Santo, teremos uma igreja cheia de alegria, cheia de paz, cheia de vigor e de gozo, e não de tristeza. Então temos que medir o nosso termômetro. A alegria ou a pomba do Espírito Santo, ela é um sinal de que estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor e que o Senhor nos ajude. Vamos nos pôr de pé. Gostaria de encorajar que possamos fazer 2 ou 3 orações objetivas, pequenas. Se o Espírito Santo falou com você, vamos orar por essas coisas para que, de fato, sejamos
Como disse Paulo aos Coríntios, a comunhão do Espírito Santo. A igreja seja esse ambiente da comunhão do Espírito Santo, onde é ele que opera tudo em todos. Amém.